Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto Honrado capítulo 8. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado para quando eu postar o próximo vídeo do canal e me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. À medida que a excitação da batalha diminuía, os 4 Leaf Ninja voltaram para a cidade. Jiraiya saiu completamente ileso. Ele estava preocupado no início que suas baixas reservas lhe custassem caro, mas convocar os anciões permitiu que eles o alimentassem com chakra. Ele olhou sutilmente para Tsunade. Ele manteve seu modo totalmente sábio, pois não queria parecer um sapo feio para ela. Não que ele precisasse. Kizami era um perigo para a maioria, mas ele não era um deles. Grandes jutsus de água não eram tão ameaçadores para um mestre da terra, não quando ele tinha o chakra da natureza preenchendo. Minha senhora, você está bem? Perguntou Shizune enquanto observava o estado desgrenhado e o sangue seco de seu mestre. Tsunade acenou com a cabeça e esfregou o ombro. Aquela cobra arrancou meu braço, mas meu jutsu me curou imediatamente. Ainda doeu. Ela respondeu antes de se virar para Jiraiya. Você está bem, seu velho idiota? Jiraiya ofereceu a ela um pequeno sorriso. Nem um arranhão, princesa. Ela se virou para o loiro que estava de costas para eles. E seu pirralho? Você está machucado, sua cabeça está bem, visão embaçada. Naruto olhou para ela por um segundo. Estou bem. Preciso ir. Encontro vocês 3 na cidade. Sem esperar por uma resposta, ele saiu da clareira. Tsunade franziu a testa. O que foi isso? Ela perguntou. Shizune parecia preocupado. Acho que ele está voltando para a área onde estavam aqueles ninjas mutantes. Ela disse com tristeza. Ele mencionou que sabia que não era voluntário e os matou rapidamente. Jiraiya olhou para baixo com tristeza. Ele chegou à batalha bastante chateado. Tsunade olha para ele com a testa franzida. Preciso conversar com ele e precisamos verificar seu cérebro. Tanto Shizune quanto Jiraiya se viraram para ela surpresos. A batalha foi dura. Ele teve que ir até o fundo para fazer seu Infinity funcionar contra Kizami. Depois havia a habilidade de Itachi com o avatar de chakra, a habilidade de negar chakra e a habilidade de selar qualquer coisa. Era uma combinação absurda. Todos esses confrontos difíceis fizeram um incrível trabalho de forçá-lo a não pensar de antemão no que passou. Naruto abre um buraco no chão com um suspiro. Desde aquele dia na floresta, sua mente está mais clara, como olhar através de uma janela recém-limpa após meses de negligência. Sem mencionar sua excitação natural pela batalha e pela exibição de sua força. Ele também nunca havia matado antes de seus 6 olhos despertarem. Não desde que sua mente clareou e ele começou a amadurecer um pouco. Mesmo antes de saber que seria uma eventualidade, isso não deveria acontecer com Genin. No entanto, após o seu despertar, ele foi colocado em lutas onde a morte era inevitável, e se ele estivesse certo, ele só seria colocado em lutas onde a morte fosse a conclusão no futuro. Essa era a natureza da sua posição agora. Outro buraco foi aberto no chão e depois escavado. Esses ninjas, levados ou seguindo voluntariamente Orochimaru, não queriam se transformar em experimentos. Os fortes, os classe S, atraíam pessoas em massa e até mesmo alguém como Orochimaru atrairia muitos seguidores para potencialmente ganhar força com sua grandeza. No entanto, ninguém iria querer se transformar em uma fera estúpida enviada para morrer. Naruto sabia que era forte, mais forte que a maioria, mas não era forte o suficiente. Ele não tinha como deter esses homens sem matá-los e foi forçado a acabar com seu sofrimento. Se ele fosse mais rápido e tivesse mais conhecimento sobre o chakra e o corpo humano, talvez algo pudesse ser feito. O último buraco foi concluído e Naruto suspirou. Ele então começou a colocar todos os ninjas mutantes mortos em seus buracos. Infelizmente, ele não foi capaz de ajudar, então fez tudo o que pôde. Deles um túmulo. Ao terminar de cobrir o último buraco preenchido, ele olhou para as dezenas de sepulturas sem identificação recém-cavadas. Sinto muito que este tenha sido seu destino. Este não é um destino adequado para ninguém. Vou matar aquela cobra, eu prometo. Naruto disse sério, seus 6 olhos brilhando poderosamente.
Enquanto Naruto caminhava de volta para Tanzuka-gai, ele limpou sua mente e pensou na batalha. Ele fez uma descoberta terrível sobre seu atual arsenal de jutsu. O vermelho, embora tivesse a produção de força e destruição mais devastadora, era notavelmente limitado em uso. O azul era muito mais útil e versátil, apesar de ser menos destrutivo externamente. A dupla de jutsu de cores de natureza espacial foi fortalecida por chakra positivo e negativo, respectivamente. O vermelho foi o mais fácil de descobrir, pois era essencialmente uma explosão de força em uma direção definida. O azul era mais difícil e complexo devido à forma como o chakra negativo interagia com o jutsu de natureza espacial. Ele teria que pensar mais e fazer alguns testes, porque está começando a pensar que estava subestimando sua criação. Sem mencionar o Infinity, era pesado e seus instintos estavam lutando contra isso. Ele o estava enfraquecendo involuntariamente em alguns lugares enquanto instintivamente reforçava o ponto de impacto de um jutsu. Itachi de alguma forma deduziu isso e começou a explorá-lo para passar. Sem mencionar que ele não pode usar jutsu enquanto o mantém ativo agora. Mais testes, mais treinos, ele ainda não estava lá, não era o mais forte. Levará tempo, mas ele chegará lá. Não só há muitos visitantes fugindo de nossa vila, mas você destruiu tanto o ambiente e os edifícios que pode levar meses para voltarmos para onde estávamos, literalmente ontem. Gritou o prefeito de Tanzuka-gai. Shizune parecia apropriadamente arrependido. Jiraiya estava ouvindo estoicamente enquanto Tsunade e Naruto mal prestavam atenção. Naruto respirou fundo enquanto o homem fazia mais um discurso sobre danos e custos. Ok. Gritou Naruto com um vinho. O que você quer? Quer que vamos procurá-los e pedir que paguem pelos danos? Ele disse com uma sobrancelha levantada. Nós os lutamos fora da vila e não houve vítimas civis. Esse é um resultado notável para uma batalha entre 5 ninja classe S e Tsunade. Ele disse com um sorriso arrogante. Jiraiya revirou os olhos sutilmente. Tsunade olhou para ele antes de se virar para o prefeito. Eu prometo que os fundos para reconstruir a vila serão alocados assim que retornarmos à Vila da Folha, como Hokage em exercício estará entre minhas primeiras ações. Ela prometeu. Jiraiya acenou com a cabeça. Vamos garantir que esta vila não sofra mais nenhum dano financeiro devido aos danos. Naruto ficou em silêncio enquanto Shizune tentava sorrir para tranquilizar o prefeito que só conseguiu parecer irritado por mais alguns momentos. O velho suspirou, isso terá que servir. Peço desculpas. Ele disse cansado, não é como se minha posição tivesse o direito de tratar todos vocês assim, mesmo se vocês fossem apenas Genin, sua posição estaria acima de mim, muito menos do que você realmente está. Obrigado por proteger esta vila e oferecer apoio. A partir daí houve conversas logísticas entre os dois Sannin e o prefeito sobre como eles abordariam os reparos e desenvolvimentos adicionais que estavam suspensos desde a invasão. Naruto teve que admitir que, apesar de estar fora do jogo por décadas, Tsunade lidou com isso com mais graça do que qualquer um, exceto o terceiro. Quando os 4 começaram a sair da aldeia em direção à Folha, já era fim de tarde. Ao contrário da entrada para Tanzuka-gai, a saída estava desprovida de vida, pois os moradores locais estavam escondidos em suas casas e muitos dos turistas haviam partido. Naruto sentiu um pouco de pena das pessoas inocentes que queriam escapar da normalidade de suas vidas para uma viagem divertida, apenas para que uma batalha devastadora acontecesse e os aterrorizasse. Era para sermos tempos de paz, coisas assim não são comuns há quase 14 anos. Depois de algumas horas de caminhada decidiram fazer um pequeno acampamento para descansar. Jiraiya, mestre de focas extraordinário, abriu uma variedade de itens e alimentos tornando a noite o mais confortável possível sem estar em um hotel. Logo eles se sentaram ao redor de uma fogueira, com Jiraiya presenteando-os com histórias hiperbólicas de suas jornadas. De repente, Tsunade o interrompeu para fazer uma pergunta direta a Naruto. Como você está usando esse jutsu de cura? Ela exigiu com olhos de aço olhando diretamente para os 6 olhos cobertos com óculos de sol. Naruto se virou para ela com uma sobrancelha levantada. Eu disse a você que estou energizando um jutsu de cura da natureza e como seu com chakra positivo para hipercarregar os efeitos de cura. Tsunade franziu a testa. Foi o que eu pensei.
Vou te dizer uma coisa agora, se você fizer isso demais sem conhecer as técnicas de cura adequadas, você vai fritar seu cérebro. Está funcionando perfeitamente bem. Meus ferimentos foram curados rapidamente e não senti nenhuma dor de cabeça. Tsunade avançou, Naruto franziu a testa, mas permitiu que ela colocasse a palma da mão em sua testa. Jiraiya e Shizune observaram em silêncio. Ela ativou uma bolha amarela brilhante de chakra e colocou-a sobre a cabeça dele por alguns momentos. Em um movimento rápido que pegou Naruto de surpresa, Tsunade arranhou sua bochecha com as unhas. Que diabos, senhora? Ele gritou em estado de choque ao tocar seu arranhão e ver sangue em seu dedo. Tsunade manteve o jutsu amarelo ativo e olhou para ele. Curar. Naruto suspirou. Imaginei que era isso que ela queria dizer. Ele pensou antes de ativar sua técnica de cura. Como eram ferimentos muito leves e pequenos, demorou menos de um segundo para serem consertados, enquanto Tsunade assentia com a testa franzida. Como eu pensei, você não está conseguindo se curar adequadamente. Seu cérebro, as partes que são usadas para controlar seu chakra, são muito mais desenvolvidas do que qualquer humano que eu escaneei, exceto alguns Uchiha, provavelmente devido aos seus 6 olhos. No entanto, está sendo tenso tentando usar as proporções de chakra que você está usando para se curar. Se uma pessoa normal como eu ou Jiraiya tentasse o que você está fazendo, nossos cérebros derreteriam nosso nariz depois de alguns minutos. Naruto olhou para o chão surpreso, ele tinha certeza de que havia acertado as contas. O chakra positivo era muito difícil de controlar e ainda mais de manipular, mas ele estava conseguindo o resultado que queria, então por quê? Como eu disse durante a batalha, você não é o primeiro a olhar para o chakra positivo puro sendo usado para fins de cura. É muito forte para curar algo tão delicado quanto o corpo, é muito volátil para ser mantido dentro do corpo como o Ki. Elaborado Tsunade. Jiraiya decidiu que agora era hora de fazer a pergunta em sua mente por um tempo. Naruto, você mencionou o uso de chakra positivo e negativo para jutsu, mas o que exatamente isso significa? Tenho uma compreensão muito rudimentar do que são esses chakras. Shizune parecia concordar. Naruto recostou-se. Não é como o jutsu da natureza do fogo ou da terra, é muito mais profundo. Então pense no chakra que você usa todos os dias como a água. Os chakras positivo e negativo são mais parecidos com as moléculas de hidrogênio e oxigênio que compõem essa água. Shizune franziu a testa pensando. Então, uma forma mais profunda de chakra yin e yang? Ela perguntou. Não. Naruto disse balançando a cabeça. Yin e Yang são aspectos espirituais e físicos do chakra, yin sendo a parte espiritual que as ilusões e a cura fazem mais uso, criação e formação. Enquanto Yang é o físico que aprimora o chakra do corpo e clãs como os Akimishi fazem uso do poder e da vida. Ele continuou, então, se eu fosse explicar como eu o uso, teria que dizer que o azul e o vermelho do jutsu são jutsu da natureza espacial. Isso os confundiu ainda mais, mas ele continuou. Pense em um jutsu como uma lanterna, a natureza do jutsu como espaço, e em fogo ou qualquer outro, como a bateria e, finalmente, o chakra positivo e negativo como a carga dentro da bateria. Ele não se preocupou em explicar como o infinito era um chakra baseado no tempo misturado com um chakra de natureza espacial. Foi por isso que ele não conseguiu usá-lo corretamente antes de sua luta com Kizami. Ele estava pensando que para interromper os ataques ele só precisaria de chakra do tempo, mas na verdade ele precisava principalmente da natureza espacial com chakra do tempo espalhado. Tempo, era o espaço e o tempo que são imensamente difíceis. Eu vejo agora. Jiraiya disse com um estrondo baixo, Naruto, você precisa refinar seu conhecimento do cérebro e do corpo humano, bem como do jutsu de cura. Como antes, quando lhe contamos sua maior fraqueza, você tem lacunas de conhecimento que não permitem você aproveite sua compreensão inata do chakra. Agora Naruto ficou surpreso, não entendo se não usar muito, ficarei bem, certo? Tsunade suspirou. Neste momento, a tensão em seu cérebro provavelmente desapareceria completamente em questão de dias devido à sua vitalidade genética. Mas se você realmente forçasse sua cura, sua mente começaria a superaquecer e você perderia lentamente. Sintonizar o controle do chakra. Naruto coçou a nuca.
Tudo bem, não como se eu realmente precisasse disso tão cedo. Lutadores como Itachi Uchiha não crescem em árvores. Com isso os outros três concordaram. Naruto então disparou. Espere. Itachi conseguiu replicar minha cura. E ele? Isso significa que ganhei a luta e ele vai morrer. Tsunade franziu a testa. Visto que ele tem uma habilidade ocular muito poderosa, seu cérebro provavelmente é tão desenvolvido quanto o seu, então ele não deveria morrer tão rapidamente, mas o fato de ele ter conseguido copiá-lo significa que ele tem experiência com chakra positivo. A menos que ele é secretamente um médico ou médico, não tenho certeza de como isso seria possível. Jiraiya olhou para baixo com a testa franzida. Ele tinha resposta para isso, mas isso não era algo que ele compartilharia verbalmente com ninguém. Esse tipo de cura poderia curar uma doença? Perguntou Jiraiya do nada. Naruto não sabia e Tsunade cantarolou. Isso precisaria ser aperfeiçoado e dependeria muito da doença. A cura não é tão simples assim e alguns simplesmente não são curáveis através do chakra. O chakra pode acelerar o processo, mas no final das contas não é um milagre, é o próprio corpo se curando. Então não. Naruto disse com um olhar fixo. Ela precisou de muitas palavras para responder uma pergunta de sim ou não. Jiraiya franziu a testa, mas não disse mais nada. Naruto bocejou e se levantou. Com isso em mente, estou indo para a cama. Com isso ele foi para sua tenda enquanto os três ninjas mais velhos ficavam perto do fogo para continuar conversando. Ele acertou em cheio com Tsunade. Ele foi descuidado e tentou algo arriscado no calor do momento. Independentemente disso, era mais uma coisa para dominar, e ele irá dominá-la. Enquanto Naruto e o resto voltavam para casa. O resto do mundo estava se recuperando da notícia do mais novo monstro da folha. O Tsuchikage, Onoki, o Fence Citer, um dos poucos ninjas de primeira geração que restam no mundo e um dos três pilares lendários da velha guarda. Os outros dois são o terceiro Hokage e Anzo das Salamandras. Não estava feliz. Na frente dele estava um dos ninjas não marcados. Eles são um grupo paralelo que trabalha independentemente de qualquer uma das 5 grandes nações e vende informações. Por exemplo, sempre que um novo classe S é anunciado, eles foram os primeiros a desafiar para avaliar sua habilidade para vender a informação. Onoki examinou a pilha de papel. O relatório cobria toda a agora chamada Batalha de Tanzuka Hills. Aparentemente, eles fizeram uso dos muitos Sound Ninja moribundos para se esconderem sob selos e ilusões e continuarem a coletar informações. Inteligente. Então aqueles Leaf Ninja têm uma nova linhagem, e uma linhagem poderosa. O velho cantarolou. A voz distorcida do desmarcado falou, ele é poderoso e é jovem. Já está lutando com outros ninja classe S. O preço por esta informação é fixado em 10 milhões. Onoki acenou para ele enquanto examinava os documentos e fazia algumas anotações antes de estalar o dedo. Leve isso para a administração, quero o rosto dele e essas informações em nosso próximo livro de bingo. Ele ordenou que um de seus guardas mascarados saísse em disparada. Onoki rosnou, a folha estava se tornando uma força mais uma vez. Depois de perder o quarto, ele não estava preocupado com a possibilidade de eles ficarem gananciosos, mas agora que eles têm Uzumaki Tsunade de volta, ele não iria deixar isso passar. Era hora de colocar suas forças de volta em forma e iniciar o treinamento de Kurotushi. Os ventos da mudança uivavam. Quebra de linho Raikage, o berserker do trovão, o relâmpago vivo, o Ado temido Kombuabe. Ele foi considerado o mais forte dos 5 grandes Kage do mundo. O Hokage e o Tsuchikage estavam fora de seu auge, o Kazekage era irrelevante para ele, e o Mizukage, morto ou louco, não era mais uma reivindicação. Algo que o irritava sem parar. Independentemente disso, ele pagou o ninja desmarcado e olhou para a informação à sua frente. Lembre-se, Bi. Traga-me Darui, C, e o Jito e Samui, agora. Ele exigiu a um de seus assistentes que saiu correndo com um guincho. Este Naruto Uzumaki era claramente filho de seu rival Minato Namikaze e daquela ruiva fogosa Kushina Uzumaki. Agora ele era a procissão de uma nova linhagem e resistia aos monstros do mundo shinobi aos 12 anos.
Ele não iria se conter mais. Aquele Tsuchikage intrometido vinha cutucando seus territórios nos últimos anos e agora era hora de ele começar a colocar suas forças em alta velocidade. A pedra e a folha precisavam ser lembradas de que a nuvem era mais forte. Ele rabiscou furiosamente algumas notas e as entregou. Já era hora de Naruto Uzumaki ser adicionado ao seu livro de bingo. Mais dinheiro faria com que mais olhos fossem colocados nele. Ele queria que todos os interessados com uma faca fossem atrás dele. Itachi Uchiha sentou-se em uma posição meditativa enquanto ativava o jutsu dado a ele por Pain para se comunicar com o resto da organização para suas reuniões. Ele olhou para Kizami, que foi nocauteado clinicamente para permitir que ele se curasse. Que bagunça! O espaço foi distorcido e ele pôde ver as imagens coloridas e borradas de seus colegas membros da Akatsuki. Itachi virou-se para seu líder que estava olhando para eles através dos olhos lendários do sábio. Seu fiel e absolutamente deslumbrante parceiro Konan estava ao lado dele em silêncio. Obrigado a todos por chegarem em pouco tempo. Começou Pain, sua voz de barítono e olhar poderoso enervando Itachi um pouco. Eu gostaria que todos nós ouvíssemos o relato de Itachi e Orochimaru, pois entendo que Kizami não pode se juntar devido a ferimentos. Isso provocou reações no grupo. Os mais instáveis riram. Itachi sabia que era sua vez de falar. Foi uma missão bem-sucedida. As habilidades de Naruto Uzumaki eram como Orochimaru disse que eram, se não melhores. No entanto, ele não mostrou sinais do Nove Caudas em suas habilidades. Eu estimo que se ele estiver fora do nosso alcance por muito tempo, poderia se tornar um esforço de grupo para trazê-lo. Suas habilidades. A voz rouca de Sasori das Areias Vermelhas falou. Ele possui jutsu que pode manipular o espaço de várias maneiras e uma barreira de corpo inteiro que o protege de todo e qualquer dano. No entanto, é imperfeito no momento, pois consegui explorar alguns buracos. Muito bem, disse Pain. A informação de Orochimaru foi confirmada como legítima e ele foi trazido de volta ao rebanho. A partir de agora Kizami está fora de serviço, então Orochimaru fará parceria com Itachi. Quero uma lista escrita de pontos fortes e fraquezas de Naruto, Itachi, pois posso decidir trazê-lo para mim no futuro. Continue suas atribuições e reconhecimento, nos reuniremos novamente dentro de um mês. Dispensados. Ordenou Pain e as muitas silhuetas borradas piscaram, deixando apenas Pain e Konan. O menino é bom. A voz profunda de um homem mascarado falou das sombras. Eu observei a luta. Itachi vai perder se eles lutarem novamente devido à sua doença e à taxa de crescimento de Naruto. O que você sugere? Perguntou Konan. Esperamos e pressionamos o menino. Ele está em uma posição que não lhe permite muito descanso. A classe S está sempre em demanda. Devemos pressionar constantemente. Oh! O único olho do homem mascarado brilhava em vermelho com um Sharingan em chamas. A vila oculta nas folhas era um cenário para o que parecia ser uma missão sem fim para Naruto. Embora, realisticamente, tenha sido apenas cerca de uma semana, pareceram meses. Naruto olhou em volta com uma expressão descontraída e um sorriso descontraído. Seus óculos escuros brilhavam na luz e as pessoas por quem passavam olhavam para o grupo com admiração. Tsunade estava liderando o ataque caminhando com propósito, Shizune ao seu lado fielmente enquanto Jiraiya caminhava calmamente alguns passos para trás. Naruto revirou os olhos ao perceber o verdadeiro motivo, ele deixou Tsunade liderar. Ao contrário dos retornos normais, eles não estavam indo para a Torre Hokage para relatar, eles estavam indo para o hospital para tratar imediatamente o velho. Jiraiya deixou claro que eles precisavam dele acordado para manter certos grupos longe de seus pés. Naruto tentou não deixar transparecer seu aborrecimento. Ele não gostava do chamado Alto Conselho depois da última conversa. Todos eles poderiam chupar uma pedra por tudo que ele se importava. A presença de Tsunade fez com que todas as pessoas e funcionários do hospital se separassem, permitindo que o grupo chegasse ao seu destino sem impedimentos. Naruto gostou bastante do tratamento que eles estavam recebendo. Todos eram tão reverentes com a velha dupla que não conseguiam falar e muito menos abordá-los. Essas figuras lendárias para a pessoa comum ou ninja. Naruto chegaria lá em breve.
Os dois Ambuque guardavam a porta. Do terceiro ficaram menos impressionados. Estamos aqui para curar o velho, honestamente use seus olhos. Naruto disse revirando os olhos, recebendo uma pancada de Tsunade e Jiraiya que ele ignorou. Propositalmente. O pirralho está certo, por favor, abra a porta. Tsunade disse com autoridade. Silenciosamente, os dois Ambu teceram dois conjuntos de sinais manuais e bateram as mãos no chão, desativando uma variedade de selos que cobriam o chão e as paredes. Em seguida, comecei a conduzi-los para dentro. Cara, com certeza demoramos. Naruto disse humildemente ao ver o estado do terceiro. Ele estava visivelmente menor e mais fraco, sua respiração era curta e superficial e as rugas em seu rosto nunca pareceram tão profundas. Naruto reprimiu a vontade de agarrar a mão do velho em busca de conforto, para si mesmo ou para o velho que ele não sabia dizer. Jiraiya colocou a mão em seu ombro e ficou ao lado dele em silêncio enquanto Tsunade começava a trabalhar com Shizune. Eles podem consertá-lo. Naruto disse. Jiraiya se virou para ele. Você está me perguntando ou me contando? Estou dizendo a mim mesmo. Ele respondeu. Foi mais rápido do que Naruto pensava. Tsunade colocou mãos verdes brilhantes sobre o peito do velho e depois desceu por todos os seus membros antes de terminar em sua cabeça. Conforme ela ganhou cor e a vida voltou para o velho, ele não era mais o que era antes, mas não parecia mais meio morto. Depois de apenas 20 minutos, Tsunade sentou-se em uma das cadeiras ao lado da cama. Shizune continuando suas tarefas de colocar seu corpo de volta em plena ordem. Naruto prendeu a respiração enquanto observava a respiração do velho voltar ao normal e seu rosto se contorcer algumas vezes. Depois de um tempo, seus olhos se abriram e ele soltou um bocejo indigno. Esse foi o resto. O terceiro disse cansado. Ah, Tsunade! É maravilhoso ver você, minha garota. Devo ter exagerado mais do que pensei que você voltaria. Naruto avançou antes que alguém pudesse interromper. Você quase se matou, velho. Ele gritou indignado. O que você estava pensando? Você está velho demais para um jutsu desses. Peça sua ajuda para esfriar sua sopa. O terceiro olhou para ele. O que eu disse sobre trazer isso à tona na frente das pessoas? Ele gritou ignorando claramente o olhar incrédulo de Shizune e as risadas de seus dois alunos. Naruto olhou para ele maravilhado. É com isso que você está preocupado, aqueles dois sabendo que você está velho. Eles ainda veem seu magnífico sensei, não tire isso deles. Jiraiya e Tsunade interromperam categoricamente. Quem você está enganando, sensei? A cabeça de Hiruzen caiu e ele voltou ao trabalho. Quão ruim! Tsunade suspirou tristemente. Seus dias de jutsu em grande escala acabaram. Eu fui capaz de sofrer muitos danos, mas você não terá metade do poder que tinha antes. Suas bobinas estão muito tensas para colocar tanto chakra através deles sem arriscar danos permanentes. Que cansativo! Murmurou Hiruzen. Suponho que realmente preciso encontrar um sucessor. Jiraiya deu um passo à frente. Já sabemos que será Tsunade, é a outra razão pela qual ela voltou. Ele disse enquanto gesticulava para a mulher. Hiruzen virou-se para ela surpreso. Tsunade acenou com a cabeça. Esses dois idiotas me rastrearam e me convenceram a voltar para casa. Embora eu não teria sido capaz de fazer isso se Naruto não fosse tão imprudente, isso me tirou dos meus problemas. Ainda tenho um pouco para trabalhar completamente, mas acho que estou de volta à forma. Ela afirmou com orgulho. Hiruzen não poderia parecer mais orgulhoso do que agora, sob o olhar de seu sensei. Tsunade tinha um rubor quase imperceptível que ela se livrou. Jiraiya sorriu suavemente e puxou Naruto para fora da sala com Shizune o seguindo. Hiruzen e Tsunade, que estavam ocupados se recuperando após décadas de separação, não perceberam sua partida. Naruto franziu a testa. Ele queria falar com o velho, mas até ele sabia que isso poderia esperar.
Quando eles estavam de volta ao corredor, Jiraiya se virou para eles. Shizune, vocês não precisam fazer nada, então podem esperar aqui ou dar uma olhada na vila e se reunir com seus amigos. Naruto, devemos avisar o conselho sobre nosso sucesso. Naruto olhou para Jiraiya por vários segundos. Não. Então ele se deforma. Ele prefere recuperar o atraso com sua equipe do que estar em qualquer lugar perto daqueles velhos Fujis. Finalizar capítulo.